Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Meu nome é Wisner Oliveira Silva Costa e eu sou aluno da especialização em Linguística Aplicada ao ensino de línguas. E este é uma breve apresentação do material didático desenvolvido como parte do trabalho final para o curso da especialização em Linguística Aplicada ao ensino de línguas. Ele se encontra na proposta de tema 1, ensino de línguas e identidade cultural, com o tema Língua, Identidade e Pertencimento, explorando a diversidade cultural por meio da narrativa pessoal. Iniciando, o tema deste material foi pensado para o Ensino Fundamental 2, mas também para uma aula de ensino crítico de português para estrangeiros, pois eu atuo no projeto de extensão da Pontifícia Católica de Goiás, num programa de extensão do PEC, Programa de Ensino e Cidadania, que é um curso de português para imigrantes. Então foi pensado nesse sentido, com a promoção do pensamento crítico e do reconhecimento da diversidade linguística e cultural. Ele tem como objetivo desenvolver com os alunos a consciência de que a língua não é só um instrumento de comunicação, mas também ela surge como elemento identitário e cultural. Ao longo das unidades, eles vão refletir sobre quem são, de onde eles falam, do lugar de pertencimento, determinando o acesso, como a forma de falar carrega também as suas histórias, afetos e marcas sociais. Então, na número 1, aprender a falar de si, refletir sobre os elementos, estabelecer ações entre memória, pertencimento, e identificando elementos da cultura, estabelecendo essas relações em contextos culturais diversos. Uma observação que esses erros eu corrigi no slide principal, mas ele não está corrigindo aqui quando eu ponho no modo de exibição. Não sei porquê, mas eu vou continuar. Se tiver algum detalhe, eu menciono. Módulo 1, quem sou eu, língua, identidade e cultura. Módulo 2, espaço, lugar, pertencimento. E no módulo 3, língua é lugar de ser. Aqui no módulo 1, esse texto de De Brum, na verdade é 1990, mas não atualizou, não sei porque não está atualizando a plataforma. Bom, ele traz esse questionamento de quais marcas, qual que é a essência e o significado de ser brasileiro dentro dessa amplitude territorial e da nossa riqueza pluricultural. Então, quais elementos são esses que nos tornam brasileiros? Ele discute, dentro dos termos que eu trago de identidade e cultura. Então, esse primeiro atividade, uma discussão para fazer uma associação dessas colunas, qual faz parte, onde se localiza cada tema, se corresponde à identidade ou cultura. Bom, adiante, um pequeno texto, então, trazendo de forma resumida esse pensamento. E aqui eu ressalto essa citação de Gramsci, que a linguagem é talvez o mais importante meio pelo qual estabelecemos e expressamos nossa identidade cultural. Então, através da língua, a gente tem aqui está linkado um vídeo, uma videoaula da Universo, que aborda esses temas, trazendo exemplos de forma clara e com relação no cotidiano, língua, cultura e identidade. E no final desse primeiro módulo,
de que forma a língua, né, forma, né, a sua identidade, essa cultura. E esse pensamento, né, essa provocação, se você acha que aprender uma nova língua muda a forma, né, como você se vê, como você expressa o seu olhar para a sua própria cultura, né, quais os impactos, né, e por quê. Então, aqui eles vão poder falar, né, das experiências deles, talvez aprender português, né, o que isso muda na visão da própria cultura deles, ou do local de pertencimento em um novo país, uma nova religião, onde eles se estabelecem, né, dentro de um processo migratório, né, que seja. Bom, no módulo 12, espaço, lugar e pertencimento. Então, percepção, né, mas para si, né, a minha história como lugar. Né? Então, a língua, o lugar e eu. Então, é uma roda de relatos, né? Eles vão poder refletir sobre os temas propostos, né? E algumas frases, né, para reflexão. Cada quadradinho deles, né, tem uma citação. Aqui, esse texto, sim, né, com essa parte do... Quando a gente clica, né, aparece uma pergunta que é o que se propõe, né, dentro da reflexão, de que maneira o lugar que a gente vive, né, muda a nossa relação com os outros, né, consigo mesmo. Então, depois da leitura, eles devem fazer essa associação. E aqui também, não estou achando, mas tem uma perguntinha também que está aqui, né, né? Como nossas escolhas culturais, o sentimento influencia, né, a nossa posição diante das mudanças sociais, dos espaços que nós habitamos, né? Então também relacionado ao texto. Então esses elementos de interação. Mais adiante, reflexão sobre a leitura, que aparecem novos comentários, questionamentos para reflexão. E, finalmente, a gente chega no módulo 3, né? Língua é lugar de ser. Então, aqui vai falar principalmente da língua como a marca identitária, né? Então, o que aspectos, como sotaques, né? Ou um sotaque estrangeiro, né? Uma fala carregada, pode indicar, né? Sobre a nossa origem, nosso grupo social e valores, né? Convenções associadas a isso. Marca identitária, né? Ela expressa também essas ideias de pertencimento, né? E carrega, né? Claro, a nossa historicidade, as relações afetivas, né? Essa frase de Bourdieu, que é mais uma de comunicação, mais um mecanismo de identificação e de diferenciação social. Adiante, já a pedaços de diásporas, como isso repercute que traz para esse lugar da identidade cultural e social dos falantes. Né? Então, dentro das formas, das variações linguísticas, né, que não tem um português certo, um português errado, tem um sotaque certo ou errado. Né? Então, para fomentar o debate desse aspecto da variação linguística, que os elementos de gamificação, para isso marcar a resposta certa, os países portugueses, é uma galeria, né, dentro dessa imagem, a gente vê aqui algum exemplo, né, de variações regionais, né, bom, e essa
citação de Moita Lopes, a identidade é construída no diálogo entre o eu e o outro, especialmente em contextos multilinguísticos, lá que ilustra bem o que a gente tem falado, né, abordado neste material. E aqui, para reflexão, por que é importante respeitar e valorizar os diferentes sotaques, né? E assim a gente já vai para a parte final, que é as referências e o término do trabalho. Agradeço pela atenção. Até mais.